curiosidade, eu peguei na caixa que está neste PC, na 4000D da Corsair. Que a 4000D que eu recebi, para quem não viu o vídeo, é a versão com o painel, este painel frontal fechado. Quer dizer, o ar entra dos lados, de cima a baixo. Com o meu hardware, qual a diferença de temperatura de ter isto e simplesmente arrancar o painel, tirar o painel fora, filtro, tirar filtro de pó e ver a diferença de temperatura. Porque, a meu ver muito bem, o pessoal finalmente passou a perceber que é preciso ar a movimentar dentro da caixa, porque, sei lá, os componentes precisam de refrigeração. Mas também estamos a chegar ao ponto da paranoia, que o rapaz tem um Ryzen 5 e uma 1660 Super e, ai meu Deus, que a caixa não tem airflow, e tem airflow que chega e sobre. Mas tem algum. Eu então experimentei. Eu ia bloquear todas as ventoinhas fixas. Eu vou representar aquilo que é o que a pessoa tem quando monta o PC ou manda montar e chega à casa e joga. Deixei o PC a correr o Cinebench com 15 threads em vez de 16 e a correr o Valley Benchmark em loop, o Cinebench também em loop, que só por aí já não é muito realista, porque tu nunca vais ter constantemente GPU e CPU a 100%, mas eu no Cinebench pus só 15 threads, que é para conseguir o Valley puxar pela gráfica, porque se eu puser o Cinebench com 16 threads, a utilização da gráfica da GPU no Valley vai baixar, não é? Porque o Valley quase não usa CPU, mas se ele tiver a ser todo usado por Cinebench é pior. E então na prática o CPU estava praticamente sempre a 100% na mesma. E a gráfica a 100%. Experimentei com o painel fechado, normal. Não com a caixa de origem, porque a caixa de origem vem com 2 ventoinhas, que não chega. Com 3 ventoinhas à frente. Deixei a rotação da ventoinha do processador em automático. A rotação das ventoinhas da gráfica em automático. E com o painel frontal, o CPU teve um pico para 78 graus. A temperatura ambiente eram 22. Teve um pico para 78, mas na prática flutuava entre 72 e 73. Isto porque o Ryzen está em automático. Estão a ver porque aqui em alguns testes eu gosto de pôr o Ryzen com uma voltagem e frequência fixa, porque ele tem picos, mas não interessa. 72, 73 e teve um pico para 78. A gráfica, neste caso uma Vega 56, temperatura máxima 63 graus. Sem painel frontal. Sem filtro. Os 2 testes foi sem filtro. Mas, tirando o painel frontal, sem filtro, as 3 ventoinhas a mandar ar direto para dentro, o CPU atingiu o pico de 72 em vez de 78, mas a temperatura estava estabilizada na casa dos 70. Portanto, na prática, reduziu 3 graus. No pico, baixou 6, ok? A gráfica reduziu apenas 2, passou de 63 para 62. Eu fiz um teste, deixei o computador arrefecer, voltar tudo à temperatura de idle, deixar circular o ar, tirei a tampa, esperei mais uns minutos e depois comecei o teste. É essa a diferença. Isto numa placa gráfica consome 200 watts e num processador que consome em automático 88 watts no máximo. É fácil a conclusão que se tira aqui. Se tu tens um hardware que consome menos energia e já tens uma caixa que não tem o melhor airflow do mundo, mas que é suficiente para o teu hardware, não entres em pânico. Assim, airflow numa caixa nunca é mau. Os componentes nunca são estragados por ter a temperatura a menos. Portanto, pensar numa caixa com bom airflow é sempre uma boa ideia. Pá, pode não ser uma boa ideia tu gostares muito de uma caixa e não a comprares porque e tal não tem bom airflow. Porque eu penso, por exemplo, numa caixa que eu pessoalmente gosto e que para aquilo que a caixa pretende ser é uma boa caixa. E há pessoal que deixa de comprar, que gosta, deixa de comprar porque pá, tem mau airflow. Em comparação a outras tem mau airflow. Que é, por exemplo, a H510. Que eu gosto desta caixa. A H510, comparada, é só um exemplo, comparada com outras caixas direcionadas para airflow, tem pior airflow. Tem, claro que tem pior airflow. Mas tu vais comprar um Ryzen 5 e uma 1660 Super, não vai acontecer nada de errado.
Depende depois como tiveres as ventoinhas, o dissipador do processador e não sei o que, tudo influencia. Pá, mas que ela em vez de ter um pico para 67 graus vai ter um pico para 71. Ou em vez de ter um pico num ambiente, numa temperatura ambiente mais baixa, em vez de ter um pico para 60 graus vai ter um pico para 64 graus. Tipo, não faz diferença nenhuma. Num hardware consome pouca energia. A não ser que a caixa seja horrivelmente mal projetada, porque há caixas que o airflow é quase zero. E ainda por cima não acrescentas ventoinhas. E ainda por cima colocas lá gráficas que consomem 250 watts, metes i7, fazes overclock ou ativas o MCE. Opá, claro que aí estragou. Aí morreu. Hammer MC com a 3080, por exemplo. Isso aí claro que não. Com a cena em situações normais não vale a pena entrar em pânico com o airflow. Ainda que eu acho bem o pessoal se preocupar. Porque havia muita gente a colocar hardware que consome muita energia em caixas que não têm ar nenhum a passar. Ainda bem, mais vale tu comprares uma caixa que tem airflow, entre aspas, a mais, porque nada vai estragar por reduzir a temperatura em situações normais. Não estamos a falar de estás a 200 graus negativos, não é? A situação normal, tens o PC dentro de casa, ligas o PC. As temperaturas que vais ter, quanto mais fresco, melhor. Mas chega a uma altura que o chip pode trabalhar a 100. Não faz diferença se ele está a 60 ou a 65. O que pode fazer diferença é na placa gráfica, por causa do turbo, do boost dinâmico. E ela uma refrigeração excelente na caixa e no dissipador da gráfica, que a faça estar a 58 graus em vez de estar a 72, vai dar uma diferença no clock. Mesmo assim não é drástica, mas sim, há uma diferença. Agora, no mesmo caso, onde a diferença é 3, 4, 5, 6 graus no máximo, em temperaturas que já são baixas, compra a caixa que tu queres. Agora também é foda de comprares uma caixa que serve e depois faz upgrade de hardware. Pá, mas também é verdade que nós vemos pessoal que entretanto ficou fanboy de airflow. E tu vês o rapaz, ele está ali o rapaz a ver se compra uma 1650 Super, compra uma caixa que tem airflow mais que suficiente, e ele, não, essa caixa, pá, eu acho que é melhor comprares uma P400R, colocar estas ventoinhas e não sei o quê, 9 ventoinhas, exatamente, nem 8 nem 80. Só que esse pessoal que é fanboy do airflow, o airflow, depois vais lá ver, limpar o pó, vai no gadelho. Queres uma dica simples para melhorar airflow em qualquer caixa, quase qualquer caixa? Tira os filtros de pó, que existem, não em todos os casos, mas há casos onde os filtros de pó obstruem muito o ar. Tirar o filtro faz muita diferença. E limpa o PC de vez em quando. Há pessoal que é fanboy do airflow, depois não limpa o PC. Grande airflow. Tu tiras o filtro da fonte, sai um rato vivo. Fiz com este PC que está aqui só para mostrar que mesmo num PC que uma gráfica consome 200 watts, que faz diferença nenhuma. Na prática não faz diferença nenhuma. Sai de lá o Mr. Jingles, exatamente. O Mr. Jingles aqui. Olha aí, ó. Ele só mexe as orelhas.